do Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, que se eu não me engano foi algo em torno de 8 bi. É. Que eu lembro que o Silvio Santos até colocou o SBT na jogada, ele colocou o peito à frente. E muitas pessoas, inclusive, professor, estão criticando digamos assim, as 3 referências, né, de lojas americanas, que é o Jorge Paulo Paulo Leman, Lemann, Sicupira tem e o o Telles. Sucupira e o Telles, né, dizendo que eles, como bilionários, eles deveriam estar colocando parte do patrimônio ali para restituir os acionistas minoritários que perderam 90% do dia para a noite. Até queria saber da sua opinião. Lojas americanas nesse momento é furada ou é uma oportunidade? Como você enxerga o case e até mesmo a participação desses bilionários frente aí a toda essa questão? Eu acho que hoje é uma furada, lojas americanas, né. Eu conheço gente que comprou ali quando foi para 90 centavos, aí depois foi para R$ 2. "Ah, eu comprei 90 centavos, foi para R$ 2, ganhei de", eu falei: "Você ganhou quanto?". "Ah, ganhei R$ 2.000". "E aí, mudou sua vida?". Exato. E o risco que você correu? E o risco que você correu, né. Eu falei: "Isso não muda a vida de ninguém", né, esses pequenos ganhos, esses pequenos trades, né. Eh, tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto muito, que é o sócio lá, o companheiro do Warren do do Buffett. Warren Buffett na Berkshire Hathaway, que é muito legal. Ele fala assim: eh eh, o grande ganho não está na compra nem na venda, está na espera". Essa frase eu acho fantástica, né, e é justamente isso, o investimento em ações não é 1 ano, não é 2 anos, não é 5 anos, é 20 anos, 25 anos, 30 anos. A pessoa pergunta para mim: "Quanto que é o longo prazo?". Eu falo: "O longo prazo é 20 anos", né. Mas o caso das americanas, qual é o problema hoje, né? O problema é que você tem uma estrutura de endividamento muito grande, né, a empresa vai entrar em recuperação judicial, ela já estava muito endividada antes. Então, assim, a gente não sabe avaliar até que ponto ela vai ser capaz de sair dessa recuperação judicial, né, e se firmar aí de novo no mercado. A gente sabe que o setor de varejo é um setor muito complicado. Eu não sou tão radical, né, falar assim: "Ah, eu não invisto em varejo", né. Eu acho que tem empresas de varejo que em determinados momentos elas estão com preço que eu falo: "Tá tão barato, que se". Pelo, né, o patrimônio que a empresa A tem, né. empresa tá tão barata que se ela deixar de ficar ruim e ficar mais ou menos, ela não precisa nem ficar boa. Ela já vai valorizar muito, né. Então assim, em alguns casos, o valuation é tão atrativo que compensa o risco. Você não tem para onde cair mais, né. Mas no caso das americanas, você tem um risco muito grande, porque você não sabe o que que pode sair daquele você Pode não Matagal, sabe, quebrar, a né. empresa pode ir à falência, pode né. quebrar, você não sabe se tem mais esqueletos para sair do armário, né, que a gente fala, né, eu não sei o Se que que tá mexer ali, vai que sai mais coisa, o que né. que tá Você acha escondido que ali teve fraude, dentro. professor? Sabe, porque assim, então tem que investigar a coisa, né. Mas 40 bilhões é muita coisa, né. Assim, É, o presidente do Itaú, o presidente do BTG e inclusive o presidente Lula falaram que foi fraude, né, que foi um golpe. Tanto é que os bancões estão todos ali entrando com ações contra lojas americanas. Enfim, a coisa não Eu até ia tá perguntar isso, como é que fedendo, vão né. ficar, eu até ia perguntar como é que ficam os bancos agora. Porque tem muita gente que tá falando: "Pô, e agora? Eu invisto em tal banco, como é que vai ficar essa uhum. situação toda, né?" Pegando a primeira pergunta, que é mais polêmica, se é fraude ou não, realmente eu não tenho como saber, né, teria que estar participando da auditoria lá dentro da empresa, olhando as contas, né, porque é fácil a pessoa falar: "Ah, é fraude", mas tem que olhar, né, alguma coisa errada tem, né, mas tem que entrar e entender o que que houve, como é que foram as movimentações, quem sabia, quem não sabia, então isso não tem como a gente entender hoje. E o papel da casa de análise, né, como a VG Research, como empresa que faz recomendações para os clientes, é o seguinte: a gente tem que falar assim, ó, o no estado atual de informações, a gente não tem informações suficientes para poder, construir um case que nos dê segurança para recomendar esse ativo, né, então a gente não recomenda por isso. E quando estava caindo, ela veio caindo também, né, ela após a fusão com a B2W. B2W, ela chegou a R$ 120, ela foi caindo, né, para 9, para 7, e o pessoal falava: "Ih, Vicente, Americanas está caindo, está barato". Eu falei: "Está caindo, mas não, a empresa pode cair, mas pode continuar cara", Exato. né. Então eu falava, a gente sempre teve uma visão bem restritiva em relação aos americanos por conta da alta dívida,
da baixa entrega de margem líquida, de rentabilidade, etc. Então a gente tinha outras preferências no setor. Então a gente ficou de fora, sempre ficou de fora das lojas americanas. Agora, então, com esse problema todo, a gente realmente ficou mais de fora ainda, né? A gente até, se for, a nossa recomendação seria vender. Você vende, porque não sabe. Mesmo no preju, grande vende. Exatamente, não sabe o que vai acontecer, né? Porque o cara fala, meu, caiu tanto que não vai cair mais. Vou segurar. Vou esperar dar um respiro. E às vezes não vem esse respiro. Pode cair mais cair, ainda, né? Ela pode ir para centavos. Vê o caso da IRB. A IRB agora está R$20. E olha que a IRB foi o quê? 600 milhões? É, Que descobriram de fraude no balanço. Foi bem menor do que lojas americanas. Né? exatamente. Não, o que eu falei da IRB, que ela estava centavos, aí ela fez um grupamento, Sim. aí foi para R$20 a ação, R$30, não lembro quanto foi. Aí E agora agora caiu de novo. continuou caindo. Então, assim, o que é centavo, a pessoa fala, de centavo não passa. Passa, porque faz um grupamento e pode continuar caindo, Exato. né?